Sejam bem-vindos a mais um Poliscast, o podcast de segurança pública. Eu sou Márcio Martino e hoje nós vamos receber aqui no Poliscast o Dr. Nascimento, que é o delegado seccional de polícia aqui da região de São José do Rio Preto. Ele que cuida de mais de 31 cidades aqui na região. E a gente vai falar muito do trabalho da Polícia Civil, conhecer um pouco da história desse profissional aqui da nossa região tão importante, que cuida de uma engrenagem tão importante, né, da polícia judiciária. E então segue acompanhando aí, não se esquece de se inscrever no canal Márcio Martino, dá aquela curtida, aquele joinha, aperta o joinha aí pra gente disseminar bastante esse conteúdo. E já agradeço de antemão a presença aqui. Doutor, obrigado por ter vindo no nosso podcast. Eu que agradeço, um prazer muito grande estar aqui, né, participando desse evento maravilhoso que só engrandece, né, e lisonjeia a Polícia Civil no que diz respeito aos nossos trabalhos. Obrigado. Já começar presenteando. A gente presenteia o convidado aqui que vem no podcast com a caneca, nossa caneca personalizada, esse preto fusco aqui, com a nossa colaboradora QAP Brasil. Ela aqui é a nossa colaboradora há muito tempo, a mais antiga aqui do podcast. Mas fica de presente para o senhor lembrar aqui da sua participação aqui no nosso bate-papo aqui do Poliscast. Gratidão, muita gratidão. Doutor, conta um pouco da sua história na polícia, né? Por que o senhor resolveu entrar na polícia? Como que foi essa caminhada? Márcio, eu fui... Meu início de carreira mesmo, né? De trabalho, eu comecei na Guarda Mirim, na Arprom, né? Antiga Associação Rio Pretense de Promoção do Menor. E eu fazia um trabalho na delegacia de ensino na época, tinha 10, 12 anos, né? E o nosso traje era uniformizado, a guardinha, né? E depois desse início de trabalho, nós nos encaminhamos, né, para escritório, office boy, e eu fui contratado na época pela Ciretran, era a 17ª Ciretran aqui em São José do Rio Preto. E ali nós convivíamos, né, com os despachantes, com os policiais, que o plantão policial de São José do Rio Preto, na época, era, né, no prédio ao lado dessa Ciretran. Então, a partir dali, trabalhando na Ciretran, já mexendo, né, com documentação de trânsito, com os colegas que faziam o trabalho, dependiam do trabalho nosso, eu fui angariando, né, prestei um concurso de carcereiro em 1986, consegui êxito, né, fiquei 1 ano em São Paulo fazendo academia, depois eu voltei para São José do Rio Preto, trabalhei durante 5 anos no antigo Cadeião, né, ali no Eldorado, onde é a FATEC Santa Paula, hoje é a FATEC lá. Depois desse período eu fiz a faculdade de Direito, né, na antiga FADIR, e nesse inteirinho entre faculdade e trabalho como carcereiro, eu fiz o concurso para escrivão de polícia. Trabalhei mais ou menos 1 ano e meio como escrivão de polícia, e terminei a faculdade de Direito e dei andamento, né, nos estudos para que eu chegasse ao cargo de delegado de polícia. Fiz vários concursos, não é fácil, você não pode desistir, né? Você que tem a vontade de ser alguma coisa, você tem que lutar por aquilo que você quer. E eu lutei, fiz vários concursos, não conseguia isso nos primeiros, mas até que minha hora chegou, né? Em 1992, eu fui nomeado, né, ao cargo de delegado de polícia. Fiquei fazendo academia lá em São Paulo num período de 6 a 7 meses. E minha primeira designação como delegado de polícia foi simplesmente no primeiro DP de Guarulhos, né? Um grande São Paulo, na verdade é um pronto-socorro, né, da saúde na polícia. Ah, é? Porque Guarulhos, plantão policial em Guarulhos, imagina o que não caía de ocorrências das diversas modalidades, né? Então foi um aprendizado muito grande, né? E eu fiquei exatamente um ano lá em Guarulhos, e depois, como eu sou aqui da região, né, de São José do Rio Preto,
eu fui designado para prestar meus serviços na Delegacia de Polícia do município de Icém. Isso logo em 1993. E fiquei ali em Icém trabalhando por quase 30 anos. Né? Trabalhei por quase 30 anos na Delegacia de Polícia de Icém. Fiz vários trabalhos nas cidades, né? Respondendo pelos expedientes de Orindiúva, Paulo de Faria, Palestina, Nova Granada. Tirava plantão aqui em São José do Rio Preto, né? E foi um período assim que também deu uma aprendizagem muito grande, né? E há 2 anos a administração superior pediu para que eu viesse para a Delegacia Seccional de Polícia, né? Em razão da experiência, em razão dos conhecimentos, né? Do tato até com os funcionários, para que nós pudéssemos fazer um trabalho de administração na Polícia Civil na seccional. São 30 cidades da sub-região, mais São José do Rio Preto. E nós administramos aí 45 unidades policiais. Né? Hoje nós estamos com 370 funcionários. E a responsabilidade é toda da gente, né? De organizar escalas de plantões, escalas de férias, funcionários em todas as unidades, né? Mas a gente tem também, né, o pessoal que ajuda, né? A seccional hoje nós temos 35 funcionários e somos os responsáveis por administrar tudo isso aí. Além de administrarmos também viaturas, locação de imóveis, materiais, né? Então é um trabalho que exige muito conhecimento, muita experiência, e a gente está aí lutando, né? Trabalhando para que a instituição Polícia Civil preste um grande trabalho para a comunidade riopretense. O senhor falou que o senhor trabalhou em São Paulo, né? Que é uma cidade... Guarulhos, né? Uma cidade que acho que concentra uma criminalidade alta. Depois o senhor foi para Icém, que é uma cidade menor, né? No interior. E agora seccional. Como que o senhor define, assim, de diferenças, né? Porque o senhor pegou uma fase na capital ali, né? Depois sim, uma cidade pequena e agora seccional. Sim. Como é que foi? Qual que é a diferença desse? É um aprendizado, igual eu te falei, muito grande, né? Iniciei lá em Guarulhos. Pegou muita bucha. Todos os tipos de ocorrências, todos os tipos que você imaginar, né? Depois eu vim para Icém, né? Logicamente que é outro tipo de ocorrência, porque a cidade é pequena. Eu trabalhei muito na região também, mas as ocorrências são totalmente diferentes daquilo de uma cidade grande, né? Hoje, em São José do Rio Preto, que nós administramos aí 45 unidades, nós também temos todos os tipos de ocorrência, né? Desde o furto e roubo de veículo, homicídio, feminicídio, né? Tráfico de entorpecentes, porte de armas. Então, aqui em São José do Rio Preto também nós voltamos a ter um trabalho, né, de administração que envolve aí vários tipos de ocorrências também, e a gente, na medida do possível, a gente faz um trabalho para combater todos os tipos de delitos. E aí, porque assim, tem uma administração da delegacia da área ali, né, vamos dizer assim, o DP ali da área, sim, tem a central de flagrantes... E tem, por exemplo, tem as especializadas, né? A DIG ali. Sim, e a seccional cuida de todos esses. A DIG, ela faz parte da DEIC, né? A DEIC é uma especializada que é subordinada ao diretor do DI Inter 5, né? E não é subordinada a nós. Nós, né, seccional de Rio Preto, nós somos subordinados ao DI Inter 5 também. Embora o trabalho normalmente é feito em conjunto, né? A DEIC, né, envolve homicídios, entorpecentes, que é DIS, e patrimônios, que é uma unidade policial que faz os serviços especializados. Nós fazemos todos os tipos, né, de serviços de combate aos crimes, mas de uma maneira mais sucinta, mais objetiva, né, que envolve toda a nossa São José do Rio Preto e a sub-região. Senhor, a gente estava comentando que o concurso ele mudou, né? O concurso da Polícia Civil ele regionalizou, né? Antigamente o
concurso, você fazia o concurso e simplesmente você fazia o concurso e não sabia para onde você ia, né? Muitas vezes, que nem eu, quando eu iniciei, eu fui para Guarulhos. Às vezes o escrivão, um investigador, um carcereiro, ele pegava também trabalhos em São Paulo, em Ribeirão, Campinas, né? Hoje a Polícia Civil, né, como instituição em si, ela melhorou muito esse tipo de procedimento, até porque as pessoas que, quando fazem inscrição para qualquer tipo de cargo dentro da Polícia Civil, ele tem essa facilidade de escolher a região que ele quer, né? Então, se tem escrivão, tem um investigador, tem um delegado de polícia, ele faz uma inscrição para esses concursos na região do DI Inter 5. A região do DI Inter 5 é uma região também grande, ela engloba 96 municípios, mas já traz uma facilidade para quem quer prestar concurso e trabalhar na região, porque ela já faz inscrição para trabalhar aqui nessa região. Evita-se aquele problema da pessoa morar aqui em Rio Preto e ter que trabalhar em São Paulo, ou no Vale do Paraíba, ou qualquer outra região que é muito mais longe do que você trabalhar aqui, né, ou São José do Rio Preto ou nas cidades da região. Isso melhorou para quem administra? Melhorou também, Márcio, porque é uma satisfação até para você administrar, haja vista que você não tem muito problema com relação ao funcionário, porque você imagina um funcionário que mora em Rio Preto e trabalha em São Paulo. Ele sempre vai querer vir para perto dos seus familiares, ele vai sempre querer vir para perto do seu filho, do seu pai, da sua mãe, né? Enquanto que hoje qualquer funcionário que mora em Rio Preto, mas que trabalha numa cidade da sub-região, o trajeto, a viagem, né, é menor, o contato familiar é mais próximo, né, com mais vezes de se ter um contato familiar. Então isso facilita muito para aqueles policiais que entram na polícia e aguardando aí uma transferência para vir mais perto dos seus familiares, já vão executando os seus trabalhos, aprendendo, né? Porque as cidades pequenas, embora sejam cidades com menos ocorrências, ele também dá um aprendizado para todos, para que quando virem para a cidade de São José do Preto, uma cidade maior, com vários tipos de ocorrência, ele já está experiente e habilitado para fazer o teu trabalho corretamente. Legal, antes de continuar, vou falar um pouquinho da QAP Guns Club, o clube de tiro lá em Badibacite, da QAP, que você já conhece, a nossa loja de armas e munições, parceira aqui do Poliscast. E lá no QAP Guns Club, você que quer ficar sócio, lá tem pista automatizada, climatizada, um ambiente familiar com quadra de vôlei, área de lazer. A QAP Brasil ela oferece 50% do valor para o policial que quer filiar, 50% de desconto. Quem é de outro clube pode utilizar uma vez para conhecer de forma gratuita. Lá eles têm pista de IPSC, que é aquela pista da federação, que consegue fazer um tiro mais dinâmico. Funciona até as 22 horas, de domingo a domingo, todos os dias. Promoções de armas imperdíveis no site e nas lojas. Não paga aluguel de arma quem é sócio, tá? E ganha cursos de aperfeiçoamento. O site da QAP é www.armasqapbrasil.com.br e o Instagram QAP Brasil Guns. Valeu? Doutor, a gente estava falando então dessa regionalização. Não sei se a gente pode falar disso, mas eu fiquei curioso em perguntar assim, tem alguma cidade da região que o senhor administra, mesmo sendo menor, ela tem algum tipo de índice de criminalidade maior, que seja uma cidade que você fala, nossa, aquela cidade ali, eu não sei se passa alguma coisa por ali que afeta os índices? Nós temos, né, na nossa região aqui, algumas rodovias, né, principalmente a BR e a Euclides da Cunha, né, que ela dá acesso a Minas, Goiás, Mato Grosso, né? Mato Grosso é o ponto, né, do entorpecente. Então, essas rodovias elas são muito utilizadas, né, para que o pessoal transporte entorpecente, armas para o nosso estado de São Paulo, para outros estados.
Então, isso faz com que o índice de criminalidade nesse sentido, ele aumente, né? Nas cidades que compõem a nossa região, já não tem tanta, assim, dificuldade, porque as ocorrências que nós temos dentro das cidades são ocorrências corriqueiras mesmo, né? É uma lesão corporal, é uma briga, é um estelionato, né? Acidente de trânsito, né? Mas o que a gente percebe o aumento que tem bastante infrações nessa região é mais o tráfico de entorpecentes, tráfico de armas. Rio Preto tem uma fama do 017 ser bem combativo, assim, né? Em questão de solução de crimes, né? A nossa região, as nossas forças de segurança aqui, elas são trabalham sempre em conjunto, né? Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Civil também, está sempre apoiando, fazendo operações conjuntas, né? E isso engrandece o trabalho, né, da polícia, das forças de segurança e, como consequência, ajuda na segurança pública, né? Nos últimos anos aí, de 2023 para cá, com o novo governo, né, o apoio total do novo governo, a gente tem tido em vários setores a diminuição da criminalidade. E isso resulta numa ação, né, conjunta, inclusive, da Polícia Civil, Militar e até a Guarda Civil, né? É um trabalho que tem que ser feito e todos fazendo com um denominador comum, que é prestar segurança para a população. A gente tem tido bons resultados aí. O senhor diria que o tráfico é um motor do crime, assim? Porque eu vejo que muitas problemas do crime, né, estão relacionados ao tráfico. Assim, o tráfico gera dinheiro, ao mesmo tempo que o tráfico gera o viciado, que também furta, e aí tem aquele pessoal que faz a receptação dos produtos. Exatamente. Quer dizer... O tráfico é o carro-chefe, né, do crime organizado, né, e do crime de lavagem de dinheiro, né? Porque ele direciona toda a prática até de outros delitos, como você disse, né? O furto, a violência doméstica, né? A maioria das ocorrências, quando são atendidas, ela tem um início ali ou na bebida, que não deixa de ser também, né, uma coisa que vicia, né, que atrapalha, que entorpece, né? E principalmente o entorpecente, a droga, né? Maconha, crack, o êxtase e vários outros tipos de entorpecentes que os entendidos aí, cada dia que passa, eles estão se aprimorando, né? E dificultando até o trabalho da polícia. E ele está em todas as classes sociais, né? Porque está desde o pessoal que está na rua, quanto... Não tem distinção. O vício, infelizmente, ele atinge não só o pobre, mas o rico, mas o milionário, o preto, o branco, o amarelo. Ele atinge todas as camadas sociais da nossa população. O senhor estava falando de um intercâmbio que o senhor fez, foi nos Estados Unidos, né? Sim. E fez Conta pra gente um pouquinho como é que foi isso. Não, foi uma experiência muito grande que nós fizemos no ano passado. Eu fiquei o ano todo em São Paulo fazendo um curso de pós-graduação com a matéria de gestão pública, né? A gente já administra a Polícia Civil aqui na nossa região, e nós fizemos este curso de pós-graduação, e no final do ano nós tivemos um intercâmbio, né, com a polícia americana, né? Nós ficamos 15 dias em Boston e Washington. Então foi uma experiência assim ímpar, né? Porque 30 delegados que faziam esse curso, nós ficamos lá esse período, e trocando ideias, né, trocando conhecimentos, experiências com a polícia americana, tipo o FBI, a Meet Policy, a Boston Policy, né, são polícias de realmente primeiro mundo, né, e que trouxe para a gente, assim, para todos esses colegas que foram fazer
essa experiência, esse intercâmbio lá trouxe muita experiência, muito aprendizado que podem ser colocados em prática aqui no Brasil e principalmente no estado de São Paulo. E nessa visita o senhor sentiu que foi bem recepcionado? Foi? Não, lá o atendimento lá, a recepção deles é calorosa, é aberta, né? Muito embora a gente uma certa dificuldade, né? Porque a língua, né? Dava umas atrapalhadas assim, mas a maioria das reuniões, das palestras, sempre com intérpretes, né? Que ajudava com que a gente entendesse e fôssemos também entendidos pelos policiais americanos. O senhor, o que o senhor percebeu assim da realidade que o senhor observou lá na polícia, por exemplo? O senhor falou de FBI, a gente só vê em filme isso daí, né? Não, é verdade. E a diferença que a gente tem? A estrutura deles é fora do comum. Né? É fora do comum, até para que nós pudéssemos entrar lá, né? É uma questão de segurança, sim, que eu falando não dá a noção daquilo que é. Realmente é primeiro mundo, né? A Polícia Civil do Estado de São Paulo, ela caminha com passos largos, né? Para também ter um trabalho efetivo primordial, né? A gente está lutando para isso, a gente está tendo apoio aí, né? Delegacia Geral, secretário de Segurança, o próprio governador tem investido muito na Polícia Civil, nas polícias, né? Podemos dizer assim, e a gente tem obtido êxito, né? Mas, logicamente, que para chegar aonde os americanos estão é bem difícil, mas eu acho que ainda assim o nosso trabalho aqui também está muito a contento, muito satisfatório. O que o senhor percebeu assim que poderia ser usado aqui, né? Apesar que são coisas que também não sei se podem ser reveladas, né? Mas o que o senhor percebeu assim? Lá a polícia é diferente, né? Lá, por exemplo, aqui nós temos a Polícia Civil, né? E a polícia militar, lá não tem, lá é uma polícia só, né? A polícia que atende a ocorrência no início, ela é responsável por todas as fases das investigações e até o término do final da investigação, é uma polícia só lá. Enquanto que aqui no Brasil nós temos a Polícia Civil, né? Nós temos a Polícia Militar, temos a Polícia Técnica, né? Lá não, lá é uma polícia só, faz tudo. A equipe que faz o atendimento primeiro, ele é incumbido de chegar até o final da investigação fazendo todas as fases, inclusive com realização de exames periciais, exames médicos, né? Então é bem diferente daqui da polícia nossa. Tem uma tecnologia também, né? Um investimento. A tecnologia deles também é muito mais avançada, né? Muito embora também falo, a nossa polícia está muito bem equipada, está muito bem informatizada, né? E estamos caminhando aí para melhor, né? Para melhorar cada dia que passar. E eles se impressionaram com alguma coisa do Brasil que vocês contaram lá? Ah, sim, né? Porque aqui o crime organizado, né? Ele ainda prolifera, né? Muito embora as polícias estão combatendo muito, e eles se assustam, né? Com esse tipo de delito que tem aqui, que é a organização dos criminosos, né? Eles se assustaram com os relatos nossos, né? Inclusive com palestras que foram levadas a conhecimento deles, e eles se assustaram também com esse tipo de crime, né? Que lá não é normal acontecer. Legal. E como que tá aqui o trabalho, algumas ocorrências de destaque que aconteceram aí nos últimos dias? Eu vi o senhor dando uma entrevista, por exemplo, naquela moça que supostamente foi veiculado primeiro como um... da adolescente, isso, né? Não, foi semana passada isso, uma adolescente, ela fez primeiramente ela fez um boletim de ocorrência de lesão corporal, que ela havia sido agredida. No início ela falou que se tratava de um roubo, né?
mas depois o brilhante trabalho do pessoal do 46DP esclareceu que não tinha nada de roubo, né? O que tinha, sim, era uma desavença entre ela e o namorado dela. Eles estavam com um relacionamento amoroso há cerca de 6 meses e o menino tomou conhecimento que a namorada dele estava grávida. Uhum. E ele não aceitava, propôs até o aborto, aí ela não aceitou o aborto, né? E aí eles começaram a discussão e tal, e ele... não sei o que ele pensou, ele criou-se uma fantasia lá, convidou um amigo para ir, segundo eles, dar um susto na namorada, né? Ele falou desse jeito, que ele ia dar uns tapas, né? E o amigo acabou indo junto. O amigo ia segurar e o autor, né, dos fatos ia apenas agredi-la, né? Mas na hora lá ele acabou pegando um canivete e desferiu 7 canivetadas na região abdominal da namorada dele e dizendo que ele tinha intuito de atingir a criança que estava sendo gerada. Nossa. Então, coisa bem absurda, bem bárbara, né? E rapidinho, pronta resposta, os investigadores lá conseguiram esclarecer, identificou pormenorizadamente todos os fatos e após representação por prisão dos 2 indivíduos, acabaram presos e estão à disposição da justiça. Pelo que eu vi, ela tá bem, né? Ela teve uma tremenda sorte também, né? Passou por cirurgia, né? Mas agora está se recuperando, não perdeu o bebê, né? Mas vai ter alguma sequela, né? E vai ter que ter paciência agora para continuar um trabalho, né? E enquanto que os 2 indivíduos estão lá guardados à disposição da justiça. E ela não sabia de que era ele ou ela preferiu não denunciar? Pela investigação, ela marcou encontro com ele para conversar, né? Ela trabalhou até meia-noite, ela estava vindo embora e marcou um encontro para conversarem. E aí foi surpreendida ali nesse encontro, né? Com a violência. Com a violência que acabou com essas agressões. Muito bom. E como que tá a questão das operações? Teve bastante... A gente tem feito, né, visando combater todos os tipos de crimes que ocorrem aqui em São José do Rio Preto e na sub-região também, né? A Polícia Civil... Todas as unidades policiais têm as suas equipes, né? Têm os seus trabalhos, têm as suas investigações e a gente procura estar sempre realizando operações para combater o jogo do bicho, o tráfico de entorpecente, o furto e roubo de celulares, o estelionato, né? Os golpes, né? As fraudes que hoje... A tecnologia facilitou muito para que os estelionatários praticassem esses tipos de delitos, né? Muito falso Pix, falso boleto, nudes. Então, são muitas infrações. Na medida do possível, nós realizamos operações, não só em São José do Rio Preto, principalmente estelionato. Normalmente, os autores desses delitos moram em São Paulo, Mato Grosso, Goiás, e as equipes estão sempre buscando essas pessoas para que, pelo menos, evitem, né, que novas vítimas aqui da nossa cidade e região caiam também nesses golpes. O senhor, como já está na polícia há mais de 30 anos, como o senhor falou, o senhor acha que o crime migrou de alguns delitos para outros? Porque, por exemplo, o senhor citou o estelionato, por exemplo, né? Também crimes virtuais, ou seja, isso acho que lá antigamente não devia ter tanto, né? Com certeza. E hoje parece que é uma coisa assim... Com certeza, a migração aí foi assim assustadora, né? Alguns anos atrás, você ouvia muito falar em roubo a banco, explodir o caixa eletrônico. Então, hoje você quase não ouve mais. Por quê? Porque essas pessoas que praticavam esses delitos, eles também prezam pela segurança deles. E a partir do momento que eles praticavam esse delito, o confronto, né,
com a polícia era mais fácil de acontecer. Hoje não, hoje eles estão migrando, né, para estelionato, principalmente os estelionatos virtuais, né, crimes cibernéticos, que não tem o confronto, que não tem aquela possibilidade de um contato direto, né? E a facilidade, né, com que o dinheiro entra é muito maior. Então a gente notou isso. É um trabalho de menos risco e mais lucro. Mais lucro para eles, né? E para nós é de muita mais dificuldades também, né? Porque é cibernético, né? É intranet, é internet, né? O pessoal navega na Deep Web, navega no normal, né? Na Dark Web. Então, para você ter um acesso nessas plataformas, é muito difícil também. Então, tem que ser um trabalho de inteligência, investigativo, né? Que às vezes você até chega em certas pessoas, né? Mas você não consegue chegar no topo da pirâmide, que é o manda-chuva, né? Que organiza toda essa escala para que essas pessoas realizem essas infrações criminais. E hoje os policiais, então, o senhor vai ter que formar muito policial informatizado aí, né? Não, nós TI temos. aí, porque... E nós temos, né? Aqui para São José do Rio Preto, a região nossa, nós temos policiais muito bons nessa área, você entendeu? Tem executado grandes trabalhos, né? Para você ter uma ideia, 2 anos atrás, alguns investigadores de Badiba City, né, uma cidade pequena, mas nós tínhamos lá 3, 4 investigadores que fizeram um trabalho a nível nacional, porque foram presos na época 5 jovens que eles acessavam todos os sistemas de empresas no Brasil todo. Nossa. Então, se você ter uma ideia, nós prendemos um menino em Mato Grosso, um em São Paulo, um em Badiba City, né, que começou tudo ali, um no Paraná e um em Santa Catarina. Todos jovens. E o adolescente que fazia todo o esquema, que ele fazia todos os arquivos para conseguir os logins e senha para adentrar nas empresas, banco, tudo, ele tinha só 14 anos. Você tá brincando? 14 anos, uma inteligência, sabe? 14 anos já sabia tudo isso de informática? Ele fazia, e ele criou um arquivo que tinha nada menos que 20 milhões de logins. Imagina, 20 milhões de logins. Então, ele entrava no sistema do INSS, ele entrava no sistema do Banco do Brasil, ele entrava no sistema do Santander, e onde ele queria. Não é coisa pequena, não. Não era coisa pequena. E onde que ele aprendeu tudo isso? Gênio, né? Tanto esse conhecimento. Gênio, né? E os outros vieram depois, né? Eles navegavam, né, na Dark Web, e já na internet eles falam que é um lugar mais sigiloso, né? E acabavam até fazendo coisas de por exemplo, iFood, né? Hoje, alimentação, né? Eles compravam o que eles queriam, né? E mandavam para sua conta, para você pagar. Mandava para minha conta, porque eles tinham todos os logins e senhas. E ver o trabalho que eles tinham, eles se cotizavam os 5 ali, muito embora um não conhecia o outro. Ah, não conhecia? Não conhecia, era só pela internet mesmo. Não conhecia pessoalmente, mas se conversavam. Conversavam só pela internet, e ali eles foram um passando para o outro, um ganhando aqui, outro ganhando ali, dividiam. E foi um trabalho também, você viu, os policiais de Badiba City, né? Uma pequena cidade, que acabou sendo até matéria do Fantástico, saiu no Fantástico, devido à repercussão da investigação que foi feita pelo pessoal de lá.
E quando o senhor fala jovens, né, que esse é 14 anos, é muito jovem. É muito E jovem. os outros também Os eram... outros 18, 19, 21 e 23. Nossa, é muito jovem. Todos jovens, com uma inteligência aí exacerbada, né, que poderia estar sendo utilizada por trabalho bom, né? Eles estavam utilizando pelo trabalho mau, né, que é a prática de delitos, que dá uma certa facilidade para você angariar dinheiro mais fácil. E era muito dinheiro envolvido. Era muito dinheiro envolvido, coisa astronômica, né? Mas foi feito um grande trabalho, foi feito uma orientação, né, até para todas as empresas. Hoje, a maioria das empresas aí, se pode perceber que para você acessar alguma coisa é tudo autenticação dupla, né? Não é mais aquela autenticação única. Então, procura dificultar mais o trabalho desses meliantes. Tem que ter um sistema ali de contra-inteligência, né? Exatamente. E tem que ser assim, né? Você tem que dificultar, porque o tempo que essas pessoas têm para estudar, né, para se organizar é 24 horas por dia. Nossa. E ainda nesse tema de crime virtual, também se tem uns crimes que vão pro lado sexual também, né? Sim. Isso também é... Nós temos aquele golpe do nudes que e todo mundo cai. Todo mundo cai. A pessoa entra lá no Facebook ou qualquer aplicativo lá de relacionamento, né? Começa a conversar, manda foto. Pensa, né, que é namorada. Pensa que é namorada, pensa que tá falando com uma mulher bonita, a mulher manda umas fotos lá bonitas, e aí o cidadão manda também, daí a pouco a pessoa que tá do outro lado já fala, aqui é da polícia, e se você não passar um dinheiro aí, a gente vai colocar tua foto aí na rede social, né? Começa a fazer a extorsão e muita gente acaba passando dinheiro e não é pouco não, você entendeu? E dificulta, né? Porque essas pessoas normalmente, nós já fizemos algumas operações para prender algumas pessoas nesse sentido, tudo no Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro, né? Eles têm uma facilidade e as pessoas acabam, né? Começa a se relacionar, começa a conversar ali. E depois que manda a foto, né, com nudes, aí a pessoa do outro lado fala que é criança, que tem mandado de prisão já até expedido, mostra a foto de um policial, né? E acaba pessoas, eu mesmo atendi muitos casos assim, as pessoas acabam passando, né, dinheiro, passa o Pix, e a pessoa cada vez vai querendo mais, até a pessoa não ter mais condição de passar o dinheiro, aí elas tentam se socorrer na polícia, né? Mas aí já perdeu 5, 10, 15 mil reais. Aí até for ser orientado, né? E o senhor comentou como eu acompanhei muito, teve alguns documentários em relação, o senhor falou do jogo do bicho, né? Sim. O jogo do bicho, que, por exemplo, que rola aqui na região, ele tá ligado ao jogo do bicho lá do Rio de Janeiro? Ou não? Não necessariamente? Não necessariamente, né? Porque o jogo do bicho, hoje, você vê, antigamente você combatia o jogo do bicho, o jogo de azar, né? Também, que é denominado, era o papelzinho, né? Escrevia a lá, máfia do bicho, né? A máfia, você anotava o papelzinho, vai lá e apostava. Hoje é maquininha, é aplicativo, é aquela maquininha que parece uma maquininha de cartão de crédito. Você faz o jogo lá, né? E acaba viciando muita gente, né? No começo você ganha, daqui a pouco você perde tudo. E cria-se ali também um vício muito grande, né? Que acaba prejudicando aí pessoas, famílias, né? Então, não é legalizado, é proibido, né? É uma contravenção. E a polícia, na medida do possível, também está sempre combatendo esse tipo de infração que prejudica muitos familiares. E esses jogos, eles estão também relacionados à prática de
Não sei se... Eu digo assim, se vai pra questão de violência, de cobrança, essas coisas também, ou Não. chega Nesse não. É mais uma enganação mesmo. É mais uma fraude nesse sentido, né? Muito embora as pessoas que normalmente são viciadas, que jogam, elas acabam, ganha hoje, perde amanhã, né? Perde depois de novo, e assim vai. Só que ela, a hora que ela vê, ela já vendeu o carro, ela já vendeu a moto, vende até casa por causa de aposta, de fazer aposta, né? Porque ela se vê na possibilidade de estar ganhando, às vezes até ganha uma, duas, três vezes, né? Cria-se aquela coragem de aumentar cada vez mais as apostas, e a hora que menos espera, ela toma rasteira e perde tudo. Muito interessante. E o senhor teve alguma ocorrência que o senhor participou, que te marcou durante a sua carreira? Alguma ocorrência que o senhor lembra, rapaz, assim? Tem várias, Tem muitas, né? Tem várias, porque 39 anos de polícia são muitos. Muitos anos. Nossa, muitos. Cadeião, rebelião, né? Na antiga Santa Paula ali, rebelião e cadeião, aquelas coisas bárbaras, né? Que você via. E próprio dia a dia, né? Ocorrência, acidente de trânsito, né? Você ter que atender, ir na rodovia, atender ocorrência com pessoas dilaceradas, às vezes com pessoas até que você tinha uma amizade, né? E as ocorrências mais assim, né, graves, né, que você, o próprio tráfico que você prende aqueles traficantes com grandes quantias, né, de entorpecente, homicidas, né? Eu já tive que prender até um cunhado meu, porque o cunhado matou o pai. Nossa. Então, você vê, são ocorrências que o dia a dia, infelizmente, eu tenho que executar a minha atribuição, né? Fez a ocorrência, toda ação tem uma reação, né? Então, 39 anos de polícia são muitas ocorrências, são muitos tipos de ocorrências, né? Crianças, né? O que choca mais são crianças, né? Acidentes, afogamentos. Então, eu acho que se for enumerar aqui, a gente vai ficar aqui um bom tempo falando das ocorrências. O senhor falou a gente estava falando da questão do crime de estelionato, que ele é menos violento, né? Tem algum crimes que acontecem hoje na região que de quadrilhas, alguma coisa que geram violência na questão do roubo, alguma coisa, ou aqui na região é mais... Não, aqui na nossa região a gente tem tido, assim, um número menor de fatos mais criminosos, né? Coisa de 2 anos aí, nós estávamos tendo muito homicídios em Rio Preto, né? Porque o tráfico estava proporcionando isso. Tinha uma guerra... eles falam na tal da guerra de gangue, mas eu nem acredito que seja guerra de gangue, né? Mas uma briga por espaço, né? Por status. Isso, então o traficante ali de uma certa região adentra na região do outro e acaba tendo, né? Mas 2 anos a gente estava tendo muito, mas agora já diminuiu bem, né? A Delegacia de Homicídios tem feito um grande trabalho, tem colocado na cadeia as pessoas que praticam esses delitos, né, que de uma forma ou de outra, a vítima já foi embora mesmo, né, mas o que fica é o trabalho que a polícia tem que fazer, tem que identificar, esclarecer por que aconteceu, né, e tem feito um grande trabalho nesse sentido, e a gente sente, né, até em termos de planilhas, né, que tem diminuído bastante os homicídios aqui na região de São José do Rio Preto. Porque também o trabalho da polícia, assim, uma das coisas importantes, né, porque a polícia civil, a polícia militar, a guarda, ela vai fazer um trabalho de prevenção, né, vai atuar às vezes no flagrante, mas a polícia civil, ela tem esse trabalho de investigação, mas também quando ela resolve os crimes, ela proporciona uma sensação de, como que eu vou dizer assim, uma sensação de justiça. Sim, e de vamos pôr entre aspas, de medo das pessoas falarem, não vai dar certo isso aqui. Não vai dar certo porque eu tô
tô, né, correndo risco. O pessoal está sendo preso, né? Exatamente, até porque é aquela história, e o trabalho da polícia é esse, né? Polícia Civil de investigar, né? O trabalho ostensivo e preventivo da Polícia Militar, da Guarda Civil, né? Então, depois que acontece, aí entra a Polícia Civil para fazer o trabalho, né? E justamente para dar essa sensação de segurança. Porque às vezes acontece um homicídio, por exemplo. A família da vítima exige o quê? Justiça, né? E a justiça quem tem que fazer, né? O judiciário. Sim. Através de um trabalho de investigação que a Polícia Civil faz, executa e dá subsídios para que o judiciário possa, né, fazer justiça, né, que é o que vai amenizar, que vai confortar uma parte, né, da sequela que é feita pela prática desses delitos, principalmente os mais violentos. Né? E o senhor ainda, depois de 39 anos, o senhor tem aquela sensação de ter resolvido assim um caso e, nossa, aquela sensação mesmo de missão cumprida. Sim. Tem muitos casos, né? Porque assim como tem alguns casos também que a gente não consegue, né? Nós não conseguimos solucionar, mas é muito gratificante você poder, né, falar, nossa, nós conseguimos esclarecer isso, nós conseguimos prender esse, né? Então é muito gratificante você executar o trabalho e ter, né, a sua finalidade, o seu objetivo atingido. E como que o senhor avalia a questão das guardas municipais agora, o crescimento das guardas mesmo no geral? Sim. E também da evolução, assim, até na questão de legislação, de decisões? Teve uma decisão recente do STF que comentou do policiamento ostensivo, comunitário. Sim. Como que o senhor vê isso? Eu acho válido, eu acho que é muito importante. Parece que tem até uma PEC, né, que foi aprovada pelo Senado, deve passar novamente pela Assembleia, né, de constar, né, a guarda como parte da segurança pública, caput, né? Dando mais poderes a eles, né? E eu acho que é viável, é importante, até porque são pessoas também que são experientes, são especializadas, né? E tem condições de ajudar, né, a Polícia Militar, de aprimorar os trabalhos preventivos e ostensivos aí. Quanto mais gente trabalhando, né, você tem condição de estar sempre diminuindo a prática dos delitos. Acabar não vai acabar, né? Sempre vai ter, né? Porque é difícil você incutir na cabeça das pessoas o que é certo e o que é errado, mas eu acho que quanto mais pessoas trabalhando para fazer com que essas práticas, né, essas infrações criminais não sejam mais cometidas, é de suma importância e eu acho que se faz necessário. Porque no fim das contas também, né, o problema ele deságua na polícia, mas ele vem lá de trás, né? Porque a prática criminosa ela não começa no fim, né? Ela começa no começo, né? Começa do começo, né? Na falta ali das estrutura familiar, né? Estrutura assistencial, né? Educacional principalmente, né? Então vem tudo lá de baixo, né? Quantas vezes nós não tivemos casos que a família chegar e falar, cuida do meu filho aqui que eu não aguento cuidar mais, porque o menino é desobediente, bebe, usa droga, mas espera aí, a família chegar numa situação dessa, falar para a polícia cuidar do filho porque ela não tem condição, é humanamente triste, né? E é uma situação que acontece muito disso. Mas é a estrutura familiar, é a estrutura ali do assistencial, né, do social, que na maioria das vezes leva essas pessoas, crianças, adolescentes, ao mundo do crime. O senhor acha que está muito ligado à falta de instrução? O crime está ligado muito à falta de instrução? Ajuda, eu acho que ajuda muito, né, porque a educação é primordial. Eu entendo que a educação é primordial, porque você tem que ensinar, você tem que educar, né? E na medida do possível,
ir orientando, né, dessas práticas infracionais que às vezes a própria família às vezes não sabe, não tem conhecimento específico, né, do que é certo e do que é errado. Então, próprios governadores, eu acho que teriam que investir mais, né, na educação nesses pontos para que nós possamos ter uma evolução, né, no conhecimento dessas pessoas, melhorando essa estrutura aí e evitando-se muitos crimes. O que o senhor acha que poderia melhorar? Uma coisa que chega bastante reclamação da questão da receptação, não só da receptação, mas na verdade mais do furto de fios, né? O pessoal que está muito na situação de rua estão invadindo casas, comércios, porque assim, acaba que eles furtam muitas vezes o fio do cobre, esse fio do cobre às vezes é queimado, é difícil de descobrir a origem, identificar, e aí eles também vendem isso, porque tem gente que compra esse negócio exatamente. de identificação. A verdade é uma só, é aquilo que sempre falamos, né? O problema maior dos furtos, dos roubos, é o receptador, né? Porque se você furta um fio, se você furta um celular e vende, essa pessoa que comprou, né, querendo aproveitar-se de uma situação, por exemplo, um celular mais barato, um fio cobre que é caro, derreteu, não identifica mais, né? Então tinha que ser, nós fazemos, né, um trabalho em cima desses receptadores, para que só assim a gente consegue diminuir, porque quanto menos receptadores você tem, em todos os sentidos, né, em objetos, você consegue diminuir um pouco essa prática, porque se você vai furtar com a intenção de repassar para você obter um lucro financeiro, em pecúnia, por exemplo, você não tendo o receptador, você não vai ter como movimentar aquilo que você furtou, né, que você roubou. Então, o combate aí, não só da polícia, mas como de fiscalização, né, prefeitura, também tem que estar mais em cima desses receptadores para evitar aí consequências maiores nas práticas dos crimes. Da questão que o pessoal fala muito de a polícia prende e aí o cara acaba solto muito rápido. Como que o senhor avalia isso? É uma legislação, que a legislação penal também é já bem antiga. A nossa legislação, nosso Código Penal é de 1940. São 85 anos. Lógico que teve aí algumas alterações, né? Algumas mudanças, né? Mas infelizmente a nossa lei é arcaica, né? Porque não é porque a polícia prende, o judiciário solta, é porque a legislação permite. Porque se a legislação não permitisse, o promotor não ia opinar para soltar, né? O juiz não ia soltar, né? Infelizmente os nossos, né, legisladores aí, eles teriam que fazer um trabalho no sentido de que mudarem, né, essa legislação, criando aí mais dificuldades, né, para essas pessoas que cometem crime e não sair no outro dia após serem presas. Bom, doutor, foi muito bom o bate-papo. O senhor faltou alguma coisa que o senhor queira falar, que a gente não falou? Só quero aí parabenizar o seu trabalho aí, né? Trabalho já no dia a dia, né? Aqui também no podcast. Foi um prazer muito grande estar aqui batendo esse papo, né? E conclamar aí a população que te assiste, né? Que continue te prestigiando, né? Para que você continue fazendo esse trabalho maravilhoso que você faz. Eu agradeço, obrigado pelo trabalho da Polícia Civil. Até mandar um abraço para os policiais civis aí, quem estiver assistindo, profissionais de segurança, pessoal da GCM, da Polícia Militar que acompanha também, população em geral. Obrigado mais uma vez aí por acompanhar esse episódio importante. Lembra de deixar aquela curtida, comenta aí se ficou com alguma dúvida, alguma pergunta aqui pro doutor, que a gente responde aí nos comentários depois. Agradecer a Vanessa, que foi a nossa técnica aqui no podcast, os colaboradores aqui, a AP Brasil. Agradecer o DLG Mídia, DLG Studio, esse estúdio bacana que você acompanhou o podcast aqui, nosso parceiro.
E obrigado, doutor, pela presença novamente aqui no podcast. Opa, nós que agradecemos, estamos à disposição sempre. Valeu, obrigado, pessoal, e até a próxima.